Professor de Física Newton, prova de conhecimentos gerais FUVEST 2023.1, resolvendo as questões da primeira fase. Questões de física. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Questão de número 77. Um tradicional brinquedo infantil conhecido como bate-bate é composto por duas esferas, bolinhas, de massas iguais conectadas cada qual por uma corda e amarradas num ponto comum. Desloca-se a bolinha 1 de uma altura h conforme ilustrado no arranjo. Ao soltar a esfera 1, ela colidirá com a bolinha 2, inicialmente em repouso. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifica-se que após a colisão a esfera 2 subirá para a mesma altura h. Imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas, de modo que, após a colisão, ambas permaneçam unidas. Neste caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema, formado pelas duas bolinhas unidas, será. Nosso objetivo, então, é determinar a altura das duas bolinhas. Note a DOT desconsiderar a massa da goma. Então, são os dados do problema. Após a colisão, a altura alcançada pelo sistema. Vamos considerar o ponto A e aqui o ponto B. Então, essa bolinha nesse momento está em repouso. V1A é a velocidade da bolinha 1 no ponto A. Ela é zero, está em repouso. Isso aqui é a nossa referência. Referência HB igual a zero. A altura H da bolinha. Então, essa aqui é a trajetória circular. Então, nesse caso aqui, a bolinha segue do ponto A até o ponto B, onde colidirá com a bolinha 2. Ok, então isso aqui é o brinquedo bate-bate. Sobre a bolinha atuam duas forças, a força de tração, devido a essa cordinha aqui, e a força peso. A força de tração não realiza trabalho sobre a bolinha, porque a ação dela é perpendicular ao seu deslocamento. Já a força peso é uma força do tipo conservativa. Então, entre os pontos A e B, vale a conservação da energia mecânica. Porque, nesse momento aqui, o que nos interessa é calcular a velocidade da bolinha 1 imediatamente antes da colisão com a bolinha 2. Então, vamos aplicar a conservação da energia mecânica entre os pontos A e o ponto B. V1B é a velocidade da bolinha imediatamente antes da colisão com a bolinha 2. Essa bolinha 2 inicialmente está em repouso. Aqui, ó, a bolinha 2 inicialmente em repouso. Muito bem. Então vamos lá. Energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. Sabemos que a energia mecânica é a soma da energia potencial gravitacional mais a energia cinética. Então, no ponto A, temos a bolinha 1. Outro detalhe, as bolinhas têm a mesma massa. Então você não precisa colocar M1, M2. As bolinhas têm massa M. Então, no ponto A, a energia potencial gravitacional é mgh. Então vai ser mg vezes a altura HA. HA é igual ao Hzinho dado pelo problema. No ponto A você tem a energia cinética da bolinha 1 também. V1A ao quadrado sobre 2 vezes m. V1A é zero. Agora no ponto B. A bolinha 1 agora ela se encontra no ponto B. Então vai ficar mg vezes a altura do ponto B. A altura no ponto B é zero, mais a energia cinética dela no ponto B, mv1b ao quadrado sobre 2, que é o que nos interessa. Então vai ficar assim, ó, essas duas aqui são canceladas, HB igual a zero e V1A é zero. Então sobrou mgha, mas quem é HA? HA é esse Hzinho. Então fica mgh é igual a mv1b ao quadrado sobre 2. Esse m cancela com esse m aqui, simplifica. GH igual a V1b ao quadrado sobre 2. Então, o 2 está dividindo, ele passa multiplicando. V1b ao quadrado igual a 2GH, passa o quadrado para o outro lado e vira raiz quadrada. Então, esse é um cálculo detalhado. Detalhado do cálculo da velocidade. Ok. Agora vamos para a segunda situação. Nesse momento aqui, houve uma colisão.
Tá? Essa colisão é uma colisão do tipo inelástica. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ó, imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas de modo que após a colisão ambas permaneçam unidas. Então é uma característica da colisão inelástica. Bom, a quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento antes da colisão tem que ser igual à soma das quantidades de movimento após a colisão. Então vamos lá. Então essa bolinha 1 antes da colisão, ela tem uma velocidade v1b e tem uma massa m. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade, só isso. Então na bolinha 1, nesse momento aqui, é a massa dela vezes a velocidade v1b que a gente calculou aqui. Mais agora da bolinha 2, massa vezes v2b. O v2b é zero, porque a bolinha nesse momento aqui, ela está parada, é zero, tá vendo? Bom, aí após a colisão, imediatamente após a colisão, as duas bolinhas estão grudadas. Então, como elas estão grudadas, você soma as massas. M mais M é 2M. E há uma nova velocidade. Uma velocidade VB, que é a velocidade do grupo das bolinhas. 1 e 2, porque elas estão grudadas. Então, após, né, esse cara aqui é zero, porque está parado. Então, após o M simplifica, vai ficar V1B igual a 2VB. Então, VB é igual a V1B sobre 2. Esse V1B já está calculado aqui. Ok. Raiz quadrada de 2GH. Então, vai ficar VB igual a raiz quadrada de 2GH sobre 2. Está aqui. Show de bola. Muito bem. Então, agora o que acontece? Houve a colisão e esses dois aqui estão com a velocidade VB. Essa velocidade aqui, após a colisão. E sobe, né? Começa a subir até atingir uma certa altura que o problema quer que seja calculado. No ponto mais alto, a velocidade do conjunto é zero, o VC é zero. E a altura é HC, é a altura que nós queremos obter. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar de novo a conservação da quantidade de energia mecânica entre o ponto B e o ponto C. Entre o ponto B e o ponto C. Muito bem, então vai ficar mghb mais mvb ao quadrado sobre 2, que é igual a mghc, nesse ponto aqui, ó, mais mvc ao quadrado sobre 2, certo? Ok, então foi feita uma correção, aqui faltou o 2, né? Porque a massa agora é 2m, elas estão grudadas, então a massa é 2m. 2mghb mais 2mvb ao quadrado sobre 2 é igual a 2mghc mais 2mvc ao quadrado sobre 2. Bom, vai ser simplificado, né? Ela aparece em todos os termos, simplifica. E esse termo aqui é zero também, ó. O VC, né? Esse VC aqui é zero. Então o VC é zero, né? E o HB é zero, né? Então esses dois M's que aparecem aqui, eles foram cortados, porque aparecem em todos os termos, né? Então essa fração é zero, essa aqui é zero. Então fica VB ao quadrado sobre 2 é igual a GHC. Mas olha só, esse VB ao quadrado aqui, ó, é igual a 2GH sobre 4. Eleva ao quadrado aqui, ó, VB ao quadrado. Quando você eleva o termo de cima ao quadrado, a raiz quadrada some, fica 2GH. E embaixo vira 4. A gente substitui aqui, no lugar de VB ao quadrado, coloca 2GH sobre 4. Aí é só simplificar. HC igual a H sobre 4. Resposta à letra B. Obrigado.